Adapta Produções apresenta o melhor do folclore brasileiro. Quem nunca ouviu falar de Saci Pererê, Mula Sem Cabeça ou Curupira? Essas são histórias que fazem parte do conjunto de mitos e lendas que traduzem o folclore brasileiro. Passadas oralmente de geração para geração, muitas dessas passagens, antigas e populares, transmitem valores de cunho moral e reafirmam a identidade de diversos povos, tornando-se assim uma parte essencial da cultura no nosso país. Neste audiobook, você acompanhará as histórias de alguns desses personagens lendários, contadas de uma forma bem lúdica e divertida, a fim de homenagear tudo aquilo que é próprio da nossa nação. Saci Pererê. Meninos, horror eu vi. Na mata, em noite escura, com barrete vermelho, pulando em uma perna só, pitando um cachimbo, e a fazer travessuras. Era ele, o Saci. Esse antigo poema narra as aventuras de Saci Pererê. Trata-se de um menino negro, de grandes olhos vermelhos, que anda pulando em uma só perna. Traz um barrete vermelho na cabeça que lhe dá poderes especiais e é conhecido por ser bastante brincalhão. Mas às vezes, o Saci é um moleque endiabrado, que gosta de assustar os animaizinhos. O Saci também finge dormir à beira da mata, esperando passar por um descuidado viajante para que possa o assustar. Com a chegada do forasteiro, logo de supetão, o Saci lhe atalha o caminho e vai logo lhe pedindo fumo de rolo para colocar em seu cachimbo. Se o homem lhe nega o fumo pedido, o Saci então, com estridentes assobios, põe a fugir o apavorado viajante. Há quem conte que alguns desses homens, de tanto correr de medo do Saci, nunca mais foram vistos. O Saci não deixa ninguém em paz, pois sua sina é atrapalhar a vida de quem está quieto. Se alguém vai pescar, este ser atentado que é, ou faz os peixes sumirem dali, ou joga um infeliz pescador no rio. Só para atormentar os viventes, com grande estardalhaço, ele sai a correr na mata, espantando tudo o que vê pela frente. Ele não dá sossego para ninguém. Sabe-se que certa vez o Saci foi para a cidade, e na casa de uma pobre senhora ele queimou o feijão e fez o leite ferver até entornar da leiteira. Que prejuízo deu o Saci para aquela família! Enquanto a atarantada senhora não sabia o que fazer, o malvado moleque ria até não poder mais. Ele nunca se dava por satisfeito. Em seu redemoinho, partiu para um terreiro, e ao fazer feias caretas, pôs a correr todos os animais do sítio. Do cachorro até o carneiro, nenhum bicho escapou. O Saci não parava de inventar maquinações. Ele se achava em todas as situações, pois não havia com quem ele pudesse. Acreditava ser ele o ente mais poderoso de qualquer lugar. Até que um dia, ele foi mexer com a pessoa errada. O encontro com a filha da comadre foi uma terrível situação. Acostumada a dar nós em crinas de cavalos, resolveu desfazer as tão lindas tranças da menina. Assustada, a garotinha saiu dali correndo, mas o Saci foi atrás dela, atentando a criatura. A menina conseguiu escapar das malvadezas do Saci, mas jurou que de alguma forma iria se vingar daquela brincadeira de mau gosto. Acontece então que, cansado de tanto aprontar, o Saci caiu no sono, mas a filha da comadre estava muito atenta e mostrou-se tão terrível quanto o danado. Enquanto o Saci descansava em sono profundo, silenciosamente e sem perder tempo, a menina arrancou-lhe o barrete da cabeça, deixando a sua careca à vista. Quando a lua no céu surgiu, o Saci despertou. Sem poder criar seu redemoinho, percebeu que não tinha mais poder algum. Desesperado pela traquinagem que lhe pregaram, começou a chorar e a se lamentar. Agora, ele era um garoto normal. O que seria de sua vida? Então, sob o luar, pôs-se a soluçar. Depois resignou-se e decidiu que, tão logo o dia amanhecesse,
ele iria procurar seu barrete vermelho. Mas que surpresa danada teve o Saci. Ao procurar seu barrete, encontrou a Dona Sinha, aquela senhora de quem ele havia feito feijão queimar e o leite derramar. Muito brava, a mulher o fez limpar toda a bagunça do dia anterior. E não é que o Saci acabou lavando a louça toda dentro de um barril? Acreditando ter o Saci terminado seu trabalho, muito bondosa, a senhora lhe devolveu o barrete. Mas que terrível engano cometeu a mulher. Saci não é gente, não. Saci é Saci. Foi só reaver seu barrete que o moleque voltou a aprontar. Derrubou o barril com a água toda, quebrou os pratos que já havia lavado e, fazendo horríveis caretas, partiu, maldizendo da senhora, montado em seu redemoinho. Fim. Vitória Régia. Às margens de um grande rio vivia uma tribo de índios que acreditava que quando a lua, chamada de Lasse, aparecia no céu e se escondia atrás da serra, era porque ela iria ficar com suas cunhas favoritas para transformá-las em lindas estrelas. Várias cunhãs queriam ser escolhidas pela lua para se tornarem estrelas, principalmente o Apê, uma jovem indiazinha que sonhava em um dia poder se tornar uma estrela ao lado de Lasse. Todas as noites, enquanto os membros da sua tribo dormiam em suas tabãs, o Apê saía em busca da lua e tentava de todas as formas alcançá-la, mas o seu esforço sempre parecia inútil. Parecia que Lasse nem sequer notava a presença da Índia. O Apê esticava o seu braço alto e alto, numa frustrante tentativa de pegar Lasse, que sempre permanecia tão longe dela. Uma noite, Lasse surgiu grande lá no alto do céu. Foi quando a sonhadora Uapê teve uma ideia. Chamou 2 amiguinhos para ajudar a alcançar a lua. E naquela noite, enquanto todos os índios dormiam em suas redes, os amigos partiram em direção à lua. Podia-se ver o vulto dos 3 sobre a luz de Lasse, subindo em altos troncos da mata fechada. Eles subiram e subiram, até que chegaram ao morro mais alto que ali havia. Contudo, Lasse parecia estar muito distante para ver a bela Uapê e transformá-la em uma estrela. Mas Uapê não era de desistir fácil. Ela esticava os braços, pulava e esticava até a exaustão, e nada de conseguir pegar a Lasse. E assim, Uapê ficava cada vez mais tristonha por causa da indiferença de Lasse. As horas foram passando e ficou tarde. Os meninos então resolveram voltar para sua aldeia e deixaram Uapê sozinha. Enquanto desciam o morro, os curumins ainda olhavam muito tristes para o Apê, que ficava para trás. Inconsolável, o Apê olhava para Lasse e percebia o seu brilho cada vez mais intenso. E ela pensava: quando será que a lua vai me escolher para ser uma estrela? Lasse parecia então se deslocar sobre o céu, e o Apê resolveu segui-la. Quem sabe agora a lua notaria a jovem índia e a escolheria como sua preferida? Não havia a menor dúvida de que Lasse estava mesmo a se esconder atrás da serra, onde iria escolher a sua favorita. Então, rápido, o Apê correu atrás de Lasse. Ao chegar na clareira, a jovem viu um rio que por ali passava. Lasse estava tão estática e brilhante que parecia convidar Iapê para ir até ela. Então a indiazinha pensou: a lua finalmente veio atender o meu desejo de ser uma estrela brilhante no céu. O Apê estava tão feliz que, na tentativa de pegar Lasse, ela se jogou sobre as águas do rio na imagem refletida dela. Porém, o que o Apê não sabia era que o rio era muito profundo, escuro e misterioso. E quando mergulhou em suas águas, o Apê desapareceu.
Lassie então percebeu o que aconteceu e ficou com o coração partido. Sentiu dó da pobrezinha Uapê. Então, resolveu transformar a cunhã em uma linda flor noturna chamada Vitória Régia. Na manhã seguinte, todos viram uma nova planta que havia nascido no lago. A folha era bem grande e redonda, como Lassie, e para acompanhá-la tinha uma linda e perfumada flor, o Uapê. A flor de Uapê se abria de noite e com a luz de Coroaçu, o sol, ia ficando cada vez mais rosada até se tornar vermelha. Não houve quem admirasse tamanha formosura. Contudo, há quem diga, ainda hoje, que quem vê a flor da Vitória Régia à noite pode enxergar duas pequeninas mãos saindo da flor em direção a Lassie. São as mãos de Uapê, tentando alcançar a lua. Boitatá. M-boitatá ou boitatá. Na língua dos índios, quer dizer cobra de fogo. Sendo cobra, M-boi, e fogo, tatá. Mas seria boitatá um ente bom ou mau? Nossa história começa em uma tarde muito chuvosa em meio à densa floresta amazônica. Era um verdadeiro dilúvio que perdurou a noite inteira, fazendo parecer que o dia nunca mais nasceria. Todos os bichinhos da floresta ficaram desabrigados, sem ter para onde ir. Alguns, vejam que triste situação, iam sendo levados pela água. Aquele alvoroço todo despertou M-boi-guaçu, uma cobra enorme que vivia no fundo de uma gruta. Para enxergar melhor naquele lugar que era tão escuro, a cobra tinha grandes olhos. Acontece que o volume da água era tamanho que invadiu a gruta de M-boi-guaçu. Para não se afogar, o animal resolveu abandonar o seu lar. Com a água até o pescoço, M-boi-guaçu deslizou o mais rápido que pôde. Caso contrário, afogaria-se. Ao chegar em paragens mais altas, M-boi-guaçu logo percebeu que toda a região estava inundada e os animais da mata fugiam sem saber onde poderiam se abrigar. Passarinhos, coelhinhos e todos os animais que ali estavam tiveram a mesma ideia de subir para o alto da serra. Lá, com certeza estariam a salvo da enchente. Mas M-boi-guaçu achou muito interessante a ideia do confinamento dos bichinhos na serra. Afinal, eles seriam um ótimo banquete para ela e não teriam como fugir do ataque. Imediatamente, a cobra pôs-se a perseguir os coleguinhas de infortúnio. Todos corriam de cá para lá e de lá para cá, mas não havia como descer o morro para escapar de M-boi-guaçu. Feroz e malvada, a cobra devorava todos os bichinhos que conseguia alcançar. Não dava chance alguma para eles. Coitado daqueles animais. Ou morreriam afogados ou seriam devorados. Nem os pobres passarinhos, que não puderam voar por causa das asas encharcadas, escaparam da gula de M-boi-guaçu. Foi então que os espíritos da floresta apareceram e se mostraram zangados com M-boi-guaçu, pela maldade que fazia aos outros bichinhos. Foi quando eles sentenciaram uma justa punição para a malvada cobra. Como castigo, os espíritos fizeram que os olhos dos bichinhos devorados aparecessem por todo o corpo de M-boi-guaçu. Seus olhos logo se tornaram vermelhos, e agora ela era Boitatá, a cobra de fogo. Como castigo, ao invés de atacar os bichinhos da mata, ela deveria proteger todos eles e a própria floresta. Assim nasceu Boitatá, também chamada de o fogo que corre. As labaredas de seu corpo não queimam a mata e não se apagam com a água. Foi dessa maneira que ela se transformou em uma defensora da natureza. Assim, se há um incêndio na floresta provocado sem razão, logo Boitatá aparece para apagá-lo.
Se um malvado lenhador chega para cortar as árvores sem pedir permissão aos espíritos da floresta, logo Boitatá surge com seus grandes olhos vermelhos e seu corpo em chamas, e põe o homem para correr mata afora, para nunca mais voltar. Agora, Boitatá é admirada por todos os bichinhos da floresta, pois se tornara sua grande defensora. Mula sem cabeça. À borda da mata havia um pequenino arraial, com poucas casas. Parecia que todos ali viviam como gente de bem, de tão calmo e tranquilo que era o lugar. Mas nem tudo é o que parece. Em uma daquelas casinhas de madeira morava a Cucuia, uma mulher velha e muito malvada. Ela era como uma bruxa a espalhar maldades por toda a região. Não havia nada e nem ninguém a quem ela deixasse ficar em paz. O coitado do burrico, que estava se deliciando com seu jantar. Antes de ir dormir, a Cucuia foi até lá e deu um nó em seu rabicho. Não gostando da malvadeza da velha Coroca, o burrico mandou um belo coice no traseiro da Cucuia e ela foi parar bem longe dali. Mas não pense que isso sossegou a velha. Ela foi cair em uma plantação de mandioca na casa do vizinho. E não é que a Cucuia arrancou as raízes que pode e as que não pode, e as pisoteou. Mas que mulher má! A noite seguia firme, quando ela tocou fogo em um ninho de passarinho. Agora o pobre coitado teria que fazer outro rapidamente antes da chegada dos seus filhotes. Insensível e cruel que era, a velha chegou a jogar terra e insetos dentro da panela com a única comida que a vizinha tinha para aquela noite, a mesma que seria servida de jantar para sua família. Sem que ela percebesse, os espíritos da noite apareceram e começaram a observar as travessuras que a Cucuia fazia. Enquanto isso, ela gargalhava vitoriosamente em suas maldades. A Cucuia ainda encontrou tempo para amedrontar um pobre cachorrinho, que de tanto medo disparou a correr e a latir. Foi então que os espíritos resolveram interceder e colocar um fim nas maldades da velha. Primeiro, as entidades advertiram para que ela parasse de fazer aquelas ruindades. A idosa ficou um pouco assustada, mas descrente dos poderes dos espíritos. Duvidou que pudesse fazer algo contra ela. Então, os espíritos fizeram o vento soprar com tamanha força que a casinha de tábuas da velha bruxa foi arrancada do chão. Mas muito se engana quem pensa que a Cucuia se intimidou. Ela ficou com mais raiva ainda e começou a maldizer os espíritos e ameaçá-los. Foi então que os espíritos lançaram seus raios mágicos sobre a velha Cucuia. Eram tantos que o cabelo se arrepiou todo e quase ficou transparente. Naquele mesmo instante, a Cucuia, por ser tão teimosa, foi transformada em uma mula. Mas não uma mula qualquer, era um animal sem cabeça, ao soltar fogo pelas ventas. Assim, toda noite que ela se transformava em mula sem cabeça, ficava a correr pelos campos até o amanhecer, quando voltava a ser a Cucuia. Fim. Urutau. Era uma vez uma menina bondosa e carinhosa com todos, mas, apesar de muito meiga, ela era uma garota considerada feia, nariguda, vesga, com os olhos avermelhados e dentuça. A coitadinha era tão feia, mas tão feia, que as escondidas chamavam-lhe de Mãe da Lua. Duas coisas ocupavam a vida da Mãe da Lua. Uma era cuidar de suas queridas ovelhas, coisa que fazia com muito zelo, mas os garotos da região viviam a chicoteá-las. A segunda coisa era sonhar acordada com o dia em que se casaria.
Afinal, todas as moças cresciam e logo arranjavam um bom rapaz, bonito e trabalhador para marido. E certamente ela conseguiria um para si também. Certa vez, após guardar seu rebanho de ovelhas, bem à noite, quando voltava para casa, ela ouviu um pedido desesperado de socorro. Socorro! O que teria acontecido? Quem estaria em perigo? Dentro de uma cova, encontrava-se um lindo mancebo que, sem saber como sair do buraco, pedia aflito que alguém lhe ajudasse a sair dali. Foi então que a sonhadora moça se aproximou e, como estava contra a luz da lua, apenas seu vulto foi visto pelo rapaz. Este então pediu sua ajuda. Muito esperta, a menina trançou e amarrou bem alguns cipós e jogou ao rapaz, que pôs-se a subir pela parede do buraco. Gentilmente, ele agradeceu a ajuda recebida e perguntou se lhe poderia fazer companhia. Entre uma conversa e outra, ela poderia ser sua namorada. A menina ficou lisonjeada e totalmente apaixonada. Porém, até aquele instante, o rapaz não havia visto o rosto da jovem que lhe socorrera. O tempo estava se fechando para uma grande chuva que se aproximava. Foi então que o violento raio iluminou tudo e o rapaz viu o rosto da menina e tomou um grande susto. A aparência de sua salvadora, à luz dos raios, tomavam tudo tão tétrico que o fez repensar nas palavras que havia pronunciado há pouco. O coração da jovem estava aos pulos, pois finalmente teria alguém para amar de verdade. Ela acreditava que, enfim, tinha encontrado a felicidade. Em sua mente de garoto, seus pensamentos criavam 1000 maneiras de sair dali rapidamente. De uma forma educada, mas o que deveria dizer? Bastou cair a primeira gota de chuva. Rapidamente, o rapaz lhe pediu desculpas e disse que precisava voltar logo para casa devido à chuva. E saiu dali a passos largos, deixando a pobre jovem com o coração aos pedaços. A chuva caiu pesada sobre a pobre menina, e as gotas se misturavam com as lágrimas que rolavam pelo seu rosto. Mesmo assim, ficou a esperar pelo rapaz que ali abandonara. Ali perto, uma senhora que observava toda a cena se aproximou da menina. Era uma velha feiticeira conhecida na região. Logo, ela indagou a idosa. A senhora viu aí um rapaz que disse que seria meu namorado? Muito honesta, a velha bruxa lhe disse: Veja, menina, você é muito bondosa, mas namorar você, eu duvido que ele o faça. A moça então suspirou profundamente e chorou. Quem dera tivesse eu asas, assim voaria para encontrá-lo e firmar nosso namoro, disse a menina. Então, a velha feiticeira o fez. Se é asas que desejas, por ser muito boa menina, eu as lhe concederei. Erguendo o cajado, a feiticeira transformou a menina em um pássaro. Mas de tão feia que era, a pobre garota virou um urutau. Em nada a natureza ajudava a menina tão sofrida. Agora, ela era um pássaro de grandes olhos, penas na cor de madeira e com um canto tão melancólico que mais parecia um lamento de gente. Esperançosa, ela partiu voando por toda a noite atrás do menino que lhe prometera namoro, mas nada de encontrá-lo. Ao raiar do dia, seus olhos ficavam semicerrados, o que a obrigava a esconder-se
nos ocos das árvores. À noite, ela voltava a procurar o rapaz que dela se escondia e nunca a desencantou. Agora, toda vez que a lua surge no céu, o urutau deixa o oco da árvore para cantar seu triste lamento de dor por um amor não cumprido. Curupira. A floresta amazônica é cheia de mistérios. Alguns deles envolvem histórias de um espírito protetor. Trata-se de um espírito de um menino índio, com os cabelos de fogo e os pés voltados para trás, cuja tarefa é desorientar quem tenta segui-lo. Seu nome é Curupira. Ele caminha pela floresta com a missão de proteger tanto a mata como todos os animais que lá habitam. Sempre atento a tudo o que ocorre na mata, Curupira é capaz de sentir quando o invasor está por perto, fazendo mal à natureza. Todos aqueles que adentram na mata devem pedir permissão a este protetor. Seu estridente assobio é capaz de gelar até a alma. Assim, se um desmatador da floresta começa a derrubar árvores sem necessidade, o Curupira surge e faz o invasor correr dali. Um caçador desalmado que gosta de machucar animais apenas por prazer, com o Curupira aprende uma grande lição. Com seu grito muito agudo, Curupira aparece para assustar os caçadores. Muitas vezes ele se mostra, mas outras fica totalmente invisível. Foi então que o caçador percebeu que estava de frente com Curupira. De tão assustado, jogou a velha espingarda para cima e pensou sair dali o mais rápido possível. Afinal, todo mundo sabe que o Curupira pode jogar um feitiço que transforma o caçador no animal que ele ia machucar, para que também seja caçado depois. Tendo cumprido bem sua missão de afugentar o caçador inescrupuloso, Curupira já estava voltando para sua floresta quando algo lhe chamou a atenção. Um passarinho estava a correr perigo, pois um menino com um estilingue ameaçava feri-lo com uma pedrada. Assim, como ele transforma pessoas em bichos, também usa seus poderes para imitar outros animais. Logo, para salvar o passarinho, ele imitou seu canto e distraiu o menino. Dessa forma, o passarinho escapou e o menino ficou sem entender o que havia acontecido. O Curupira pôs-se a gargalhar tão alto que o jovem sentiu um calafrio correr-lhe por toda a espinha. Nem os pescadores que pescam fora da época escapam do encontro do Curupira. Logo, a criatura surge de dentro da mata para dar o justo castigo aos malfeitores. Logo que vem o Curupira, todos que causam mal à natureza acabam por desaparecer na selva para nunca mais voltar. Com o Curupira ninguém pode. Ele é o verdadeiro protetor da floresta amazônica e poucos são os incautos que ousam desafiá-lo. Porém, os bichinhos e toda a floresta têm nele um grande amigo, pois se não fosse pelo Curupira, muitos deles já não existiriam. Todos que vão para a floresta devem primeiro pedir permissão ao Curupira e sabem que não devem maltratar os animais ou machucar as plantas, pois ele estará sempre por perto. Fim. Iara. Em uma aldeia no meio da floresta havia um belo, bravo e forte guerreiro, destemido. Ele vencia todas as lutas de Uga-Uga, fosse dentro de sua aldeia ou contra soldados de outras tribos na festa de Kuarupi. Sempre que ele adentrava a mata, pedia permissão aos espíritos da floresta, como o Curupira e o Anhangá,
Mas aquela tarde foi diferente. Ele resolveu ir para a selva sem pedir autorização. Ao chegar à beira de um rio, guiado por um canto muito suave, ele a viu pela primeira vez entre as folhas que margeavam as águas. Iara, a mãe das águas, era linda, metade mulher, metade peixe. Com longos cabelos negros e olhos azuis, ao sussurrar aquele canto maravilhoso, encantou o bravo guerreiro. Era impossível desviar o olhar daqueles olhos azuis, tamanha beleza que exibiam. O bravo guerreiro logo caiu de amores por ela. Seus olhos não paravam de fitar os dela. Pensou o guerreiro: que linda, cunhatá, preciso falar com ela. Ele tentou, de todas as formas, chamar-lhe a atenção, mas Iara ficou indiferente. Aquela atitude deixou o bravo guerreiro irritado. Como alguém poderia não lhe dar importância? Sem conseguir-lhe provocar nenhuma reação, o bravo guerreiro a deixou lá na pedra, onde a encontrara sentada. Deu-lhe as costas e se retirou dali. Mas desde aquela tarde, sempre que ficava só, a imagem da tão bela cunhatá estava em seus pensamentos. Seu olhar se perdia em profundo vazio, e o suspirar parecia ser eterno. Mas como conquistar o coração daquela jovem? Resolveu consultar a anciã da tribo sobre sua intenção. Ela lhe contou que o Iara fora criada por Yandervuzu para proteger todas as águas, também criadas por ele. Mas o guerreiro deveria ficar afastado dela, pois este amor que sentia o levaria ao fundo do rio. Inconformado com a situação e não dando ouvidos ao que a anciã havia dito, o guerreiro pegou a primeira canoa da aldeia e no fim do dia foi encontrar Iara lá na pedra do rio. Quando lá chegou, encontrou-a na pedra, mais linda e radiante do que antes. Dessa vez ela acenou para ele e parecia retribuir-lhe o amor que sentia. Sem perda de tempo, saltou da canoa e atirou-se nas águas do rio. Pobre apaixonado, não considerou o perigo que corria por aquele tal ato impensado. Envolvido pelos encantos de Iara, o guerreiro mergulhou profundamente nas águas do rio. Seguindo sempre para o reino de Iara, e nunca mais foi visto na aldeia. Hoje, o pajé ainda conta para os meninos da aldeia sobre os perigos de encontrar Iara, pois se algum deles um dia fosse encantado pela Mãe das Águas, nunca mais retornaria à sua tribo. Quem passa por aquele rio ainda é capaz de ouvir uma maravilhosa e suave música vinda lá do fundo. Há quem diga que é o canto de Iara, buscando mais um bravo e orgulhoso guerreiro para lhe fazer companhia. Mas ao entardecer, todos já sabem que Iara vem se sentar-se na grande pedra, pentear seus longos cabelos, entoar seus mágicos cantos e olhar diretamente nos olhos de um imprudente guerreiro ou caboclo que cairá de amor por ela. O negrinho do pastoreiro. Lá pelas plagas do sul do Brasil havia muitas estâncias, e todas elas contavam com escravos para executar
os mais árduos trabalhos. Em uma delas, vivia um estanceiro que era muito avarento e malvado. Durante toda a sua vida, ele havia juntado muitas moedas de prata, mas ficara viúvo. O estanceiro vivia com seu filho, um rapaz igualmente cruel, um cavalo baio de estimação e muitos escravos. Entre os cativos, havia um negrinho que ele fazia questão de maltratar por qualquer motivo. Chamado de Negrinho do Pastoreiro, este escravo, além de pastorear as ovelhas e tosqueá-las, era obrigado a vigiar a tropilha até tarde da noite, mesmo quando as madrugadas eram muito frias, e ficava cedo preparar o chimarrão do malvado homem. Seu único consolo era ter por madrinha a Nossa Senhora, que aliviava seus pensamentos em muitos momentos. Sempre com o rebenque à mão e pronto a alanhar o costado do negrinho, fosse qual fosse o motivo, o homem malvado via espezinhar o pobre jovem. Certa vez, ordenou o estanceiro que o escravo ficasse a vigiar o rebanho de ovelhas até tarde da noite. Lá havia uma ovelha especial, muitas vezes premiada, que era o xodó do dono da estância. Assim o fez o negrinho, mas exausto da labuta do dia, em dado momento cochilou. Foi nesse instante que o filho do estanceiro aproveitou para desaparecer com a bendita ovelha e todas as demais que estavam na invernada. Logo que notou o sumiço do rebanho, o negrinho saiu à procura dos animais, mas nada encontrou. Sem ter outra saída, foi ter com o estanceiro de mau coração. Debaixo do rebenque, foi mandado a campear até encontrar o rebanho perdido. Sairá então o neguinho a campear as ovelhas sumidas, temendo o castigo do estanceiro. Partindo da casa grande, voltou ao redil e nada de encontrar as ovelhas desaparecidas. Depois saiu a bater todo o pampa, mas não teve sucesso. Mal sabia o negrinho que, toda vez que se achegava em uma plaga, o filho do estanceiro tirava o rebanho dali e o levava para outro rincão, sempre abraçado com a ovelha premiada do pai. Cansado de tanto procurar pelas ovelhas, o negrinho decidiu voltar à estância e enfrentar a fúria do malvado homem. Mal chegará e derá de frente com o cruel estanceiro, que segurava o chicote, pronto a lhe lanhar o lombo por haver sido tão descuidado de seus afazeres. Sem clemência alguma, o menino foi surrado de tal forma que quase perdeu os sentidos. O estanceiro ordenou-lhe: ou tu retornas aqui com minha querida ovelha premiada, ou lhe darei uma surra pior que está, entendeu, negrinho? Ainda de joelhos e sem ter alternativa, o garoto pediu intercessão à sua madrinha, Nossa Senhora, para resolver a questão. Em uma luz muito reluzente, a Virgem surgiu, curou-lhe as feridas e apaziguou seu coraçãozinho. E assim se sucedeu. Na manhã seguinte, o negrinho apareceu com a ovelha premiada. O estanceiro ficou curioso em saber como o escravo achará todo o rebanho. O cativo então contou que fora o próprio filho do estanceiro que esconderá os animais. Refugiado atrás do pai, o cruel menino negou tudo e ainda culpou o negrinho. Mas o estanceiro não acreditou na palavra do negrinho, e sim no que dissera seu filho. Por isso apanhou o escravo e, amarrando-o no pelourinho, deu-lhe uma coça nunca dada antes a ninguém. O negrinho parou de gritar, chorar e mover-se. Vendo já sem vida, o estanceiro sem coração jogou seu corpo inerte em um grande formigueiro. Passados 3 noites e 3 dias, o estanceiro e seu filho retornaram ao formigueiro, para se certificarem de que as formigas teriam dado cabo ao corpo do infeliz. Mas que susto tomaram quando viram o negrinho em pé, na boca do formigueiro. O espanto foi ainda maior quando viram que Nossa Senhora protegia o negrinho. Caíram ambos de joelhos e pediram perdão no negrinho e à Virgem.
mas de nada adiantou. Pela luz reluzente do sol e sobre as nuvens, partiu o negrinho do pastoreiro, levando consigo todas as ovelhas e o baio do malvado estanceiro. Dizem os viventes que, ainda hoje, o negrinho do pastoreiro passa pelas pampas, entre o céu e a terra, galopando baio, seguido pelo rebanho de ovelhas. Então, quando alguém sente uma tristeza que não sabe de onde vem, acende um coto de vela e canta a seguinte canção: Negrinho do pastoreiro, acendo esta vela para ti e peço que devolvas a carência que perdi. O negrinho sai a campear por ti. Boto. Para os índios do Amazonas, ele é chamado de tucuxi. O boto não é um peixe, mas sim um carismático e simpático cetáceo de água doce, que pode ser visto nas cores cinza, preta e cor-de-rosa. Muitos dizem que ele é parecido com um golfinho, mas seu focinho é mais fino e comprido do que de um golfinho marinho. Esta espécie também recebe o nome indígena de jaguara, ou seja, cão manso. Contudo, há uma curiosa lenda sobre ele. Diz esta antiga lenda amazônica que, na época das festas juninas, nos finais da tarde, quase na chegada da noite, o boto cor-de-rosa sofre uma transformação. À medida que ele sobe do fundo do rio, vai tomando a forma de um homem encantado. Quando ele finalmente deixa o rio, já é um homem alto, bonito e forte, vestindo um terno e chapéu brancos, bronzeado e muito perfumado. O chapéu serve para ocultar o espiráculo, o orifício que ele usa para respirar. Logo que chega em frente à terra firme, já sai procurando o arraial, onde age uma festa junina. Todo cheio de pose, ele chega à festa, com o chapéu encobrindo o nariz grande, que era o seu focinho, e logo faz amizade com o pessoal da festa. Com um sorriso encantador e pelo canto do olho, ele localiza uma moça a quem deseja conquistar, quebra o chapéu à testa como um bom cavalheiro e tenta a aproximação. Com seu jeito galanteador e falante, ele se aproxima da mais bela moça da festa, e não há garota que não fique fascinada por sua presença. Com uma boa conversa, o rapaz atira para dançar e baila com a moçoila até que ela fique totalmente seduzida por seus encantos. Não há moça que resista ao seu abraço. Toda vez que ele agir em seus braços, mais seduzido a jovem fica. Mesmo com o rosto parcialmente coberto pelo chapéu e pela noite, dá para notar que ele se parece com um príncipe. Os olhos da menina chegam a brilhar tanto de paixão, que parecem duas gemas preciosas. Ela começa então a se imaginar como uma princesa. A festa chega ao ponto alto e, desconfiados de que há um boto na comemoração, os cantores começam a entoar a música Luar em Luar, Luarará, uma canção em que todo cavalheiro deve tirar o chapéu para colocar na cabeça do outro e trocar de companheira de dança. Neste momento, o rapaz convida a moça para sair e dar um passeio pela região, a fim de conversar e, quem sabe, namorar melhor. Apaixonada, ela aceita. Eles passam o resto da noite namorando à beira do rio, sob a luz da lua e o céu coberto de estrelas. As horas passam a fio e a moça acaba por adormecer nos braços do amado, sem saber que ele, na verdade, é o boto paquerador. Ao romper da manhã, aos primeiros raios de sol, a jovem desperta e fica aturdida com o que vê. O namorado da noite anterior virou um boto cor-de-rosa a mergulhar nas águas do rio. Enquanto a moça chora inconsolável às margens do rio, o feliz boto aguarda a chegada de outra festa junina para conquistar um novo amor. As jovens namoradeiras que tomem cuidado, porque o boto está sempre à espera. Cuca. Este folclore veio de Portugal, onde Cuca é uma bruxa muito feia, e de tão velha, as rugas de sua face dão ela um aspecto de dragão.
No Brasil, essa personagem ficou conhecida com a cara de um jacaré, que vive na escuridão da floresta. Muitos acreditam que ela é prima do bicho-papão. Ela é, na verdade, uma bruxa velha que aparece à noite para pegar crianças mal-criadas e desobedientes. As crianças que querem ficarem acordadas até muito tarde da noite, escondidas no quarto de seus pais, devem tomar cuidado, porque a Cuca pode se aproximar da casa e ficar sondando o lugar. Ao descobrir uma criança desobediente que se recusa a dormir, a Cuca dá a sua gargalhada assustadora e logo pula na janela e entra no quarto para raptá-la. Não adianta cobrir a cabeça com cobertor ou se esconder debaixo da cama, porque criança malcriada com certeza a Cuca vai pegar. Logo, o melhor a fazer é sempre ser obediente para o papai e para a mamãe e ficar livre das garras da Cuca. A Cuca praticamente só dorme a cada 1000 anos. Este é um sono curtíssimo. Quando acorda bem à noite, já fica mal-humorada e enraivecida, e solta um urro tão grande e alto que é capaz de ser ouvido a quilômetros de distância.